Bom dia, que Deus abençoe sua casa, sua família, o seu dia e que possa ser um dia abençoado. Vamos lá então para mais um devocional? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 12. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 12, diz assim: Em todas as coisas façam uns aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Aleluia! Hoje o nosso devocional ele vai falar acerca de o que falamos, né? Então, aqui ele diz que não fale mal do pastor de onde vocês congregam, né? Mas sim olhe para ele e o tenha como referência para a sua vida, né? Por que hoje nós estamos tratando a respeito do pastor da igreja? Porque o pastor da igreja ele deixou de ser uma referência, né? Ele deixou de ser uma referência. Não por causa dele, mas por causa de nós mesmos, por causa de não, na maioria das vezes, não reconhecermos a autoridade que está sobre a vida dele. Eu creio que isso aqui vai de encontro com muitas teorias e muitas ideologias. Mas o pastor ele é uma referência para a igreja local, né? Ele é um homem que busca o alimento fresco para o seu povo, né? Ali para as ovelhas, né? Ele cuida da vida espiritual de muitas pessoas, ele ora por muitas pessoas. Então, antes de nós falarmos acerca daquilo que outros fazem, nós temos que olhar para aquele que é pastor de verdade, para aquele que verdadeiramente ele serve a sua igreja local, muitas vezes abrindo mão até mesmo de sua família, a qual ele não é uma falha, mas alguns deles abrem mão disso e acabam, na maioria das vezes, sendo alvo desse tipo de situação, né? De serem insultados ou então até mesmo não sendo respeitados como deveriam ser. Antes de ouvir qualquer outra pessoa, ouça primeiramente o seu pastor, né? Poucas pessoas têm essa possibilidade, têm essa experiência de ter uma conversa com o seu pastor, né? Com aquele que verdadeiramente é pastor, tá? Não estou falando com aquele que se diz ser pastor, eu falo aquele que é pastor mesmo, né? Procure ouvir a voz do anjo da igreja, né? Consulte, converse, isso é muito bom. Ouça primeiramente o seu pastor. Procure não ouvir as últimas fofocas da igreja e afaste-se de obreiros faladores, tendenciosos, fofoqueiros que estão ali dentro da igreja, né? Poxa, Rafa, mas isso aí não tem dentro da igreja? Tem, tem. Infelizmente vai ter fofoqueiro, falador, tendencioso, vai ter um pouco de tudo, porque ainda a igreja é formada por pessoas. E dentro, nós já vimos em muitos outros devocionais, existem pessoas que às vezes não têm o seu caráter formado, ou até mesmo têm o seu caráter totalmente deturpado. Então nós vamos encontrar com esse tipo de pessoas ainda nos dias de hoje dentro da igreja. E principalmente aqueles que ficam criticando a liderança pelos cantos. Eu sou da seguinte opinião: se eu tenho um problema com a Mariazinha, eu vou conversar com a Mariazinha, eu não vou ficar passando para outros a dificuldade ou a situação adversa que eu tenho com a pessoa, né? Então, se você tem algum problema com a liderança, chame ela, converse com ela, né? Exponha as suas ideias, exponha a sua insatisfação e tente resolver de uma forma, né, a qual deve ser feita com moralidade e com hombridade, né? Isso é o principal. Não fale mal de qualquer oficial da igreja e nem de nenhum trabalho que a igreja realiza. Em vez disso, congregue para somar e ajude a sua liderança, né? Muitas das vezes a gente se torna um pouco crítico, né? O crítico nada mais é do que você ver de uma forma inteligente uma outra opção ou uma outra forma. Mas a crítica sem uma ação, ela não vale nada. Ela simplesmente se torna... ela perde o poder de ser uma crítica, né?
E então, ao invés disso, de só criticarmos por que nós não estendemos as manguinhas dos nossos braços e botamos a mão na massa para que algo possa ser mudado, né? Não participe de qualquer conversa que coloque em dúvida a liderança da sua igreja. Então, se você de repente está aí envolvido numa rodinha de conversa, falando mal de pastor, fuja disso, meu irmão. Isso aí não vai fazer nenhum bem para você e também não vai trazer nenhum tipo de benefício. Pelo contrário, diante dos olhos de Deus, nós estamos cometendo um pecado e abominável, né? Que é trazer contenda entre os irmãos. Então, que nós possamos pensar nisso. Então, eu e você temos que pensar de quem nós estamos falando e como estamos falando. Amém? Amém. O devocional hoje foi um pouco pesado, mas às vezes é necessário uma palavra dessa para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nos perdoe. Nos perdoe primeiramente, Senhor, por às vezes rotularmos pessoas, julgarmos pessoas. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida de cada pastor, Senhor, de cada homem de Deus, Senhor, que dedica a sua vida em prol da obra. Mas também, Senhor, que o Senhor possa dar força para ele, que o Senhor possa dar ânimo, que o Senhor possa ajudá-lo, que o Senhor possa dar sabedoria, discernimento, destreza, Senhor. Senhor, mas também que o Senhor possa, Pai, mostrar para nós, Senhor, que somos ovelhas, que somos liderados, Deus querido, que nós possamos também sonhar os sonhos dos nossos líderes. Senhor, que nós possamos trabalhar em prol não somente de homens ou para homens, mas que possamos trabalhar em prol do teu reino, para que almas possam ser ganhas, para que vidas possam ser transformadas. Senhor, tira todo o julgamento do nosso meio, tira toda a tendenciosidade do nosso meio. Tire, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, Deus querido, para que possamos continuar exercendo o nosso chamado e o nosso ministério, para que almas possam ser ganhas, para que o mundo possa ter, Senhor, o privilégio de, pelo menos, ouvir e conhecer a Jesus e tomar a sua escolha. É o que te pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe seu dia, sua vida. Recadinho básico que sempre não podemos deixar de deixar. Se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, deixe o like da confiança, né? Aquele likezão, para que nós possamos alcançar pessoas que nesse momento precisam de ouvir uma palavra. Amém? Deus abençoe e até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus.